irá nos presentear com o estudo. Aí eu sempre falo disso. Pode fazer a abertura? Boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho nessa casa, quando chamada, para falar da doutrina dos Espíritos, falar de Jesus. É a coisa melhor desse mundo falar de Jesus. Nós já estivemos falando sobre Jesus antes do início do trabalho. E nós vamos fazer agora a nossa prece inicial. Senhor Jesus, vós dissestes, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome. Obrigada, Jesus, pela tua presença, que é tudo que nós precisamos. Da tua presença. Ilumina nossa mente nessa noite e sempre. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Nós trouxemos hoje para o estudo. Nós vamos falar sobre a oração. Mais ou menos o que o Léo falou aqui, praticamente eu vou repetir. Muita coisa do que o Léo falou, eu vou repetir. Um dia, Jesus desce à terra e nos fala de Deus. Um Deus bastante amigo. Um Deus bastante amigo para compreender as nossas fraquezas e saber corrigi-las. Um Deus a quem podemos dirigir-nos confiantes, chamando pelo nome de Pai. A missão do Cristo, quando esteve entre nós, consistia basicamente na iluminação das consciências, das nossas consciências, convidando-nos a uma nova forma de agir, de pensar, tendo como base o amor. E Jesus, como excelente mestre, com suas palavras e conduta, ele ensinava e ensina ainda, né? Porque o que Jesus deixou está entre nós até hoje, né? Os ensinamentos dele, apesar de ele não ter escrito nada, foi tudo oral. Então, há mais de 2000 anos, o que ele falou, nós estamos repetindo hoje, né? Graças a Deus. Então, Jesus, como excelente mestre, com suas palavras, com a sua conduta, ele ensinava de forma que os discípulos que conviviam com ele mais intimamente notavam os seus atos elevados e em sua forma de viver os atos elevadíssimos de Jesus. Quem estuda, quem lê o Evangelho, é maravilhoso que Jesus veio trazer para nós os ensinamentos, a forma que ele falava, né, que ele fala até hoje para a gente. E em muitas ocasiões, Jesus buscava o recolhimento íntimo, em contato com a natureza, e entrava em comunhão com Deus através da oração. Jesus sempre estava em sintonia com Deus, o Pai Celestial, fazendo a sua vontade, elevando a importância do amor e da verdade. No templo de Jerusalém, no Evangelho de João 10:30, ele fala: eu e o Pai somos um só. Tal a sintonia de Jesus com o Pai.
E os discípulos, percebendo essa forma de proceder do Cristo, ficavam intrigados e indagaram: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, porque buscas o silêncio e penetras na oração. No Livro dos Espíritos, nós temos lá na questão 662, Kardec fala: o espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem, atrai para si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam, se unem ao bem que nós desejamos, que desejem, né? Então, no momento que nós estamos em prece, segundo Kardec, nós recebemos os nossos amigos espirituais que entram em prece com a gente, nos ajudando naquilo que estamos buscando. Então, quando os apóstolos, né, na chegada de Jesus, perguntam: Senhor, por que orais tanto? Ele responde: a alma tem necessidade de oração. Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas graças e retirando resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias e a comunhão com Deus facilita o prosseguimento dos nossos compromissos abraçados, os compromissos que abraçamos. Então, o silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias, a comunhão com Deus facilita o prosseguimento dos nossos compromissos que abraçamos, né, antes de reencarnarmos. E um dos discípulos insiste com Jesus no assunto da oração e pergunta: mesmo vós que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Essa é a mensagem que nós buscamos no livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues. Ela fala dessa busca, né, dos apóstolos sobre a prece. Jesus continua ensinando pacientemente para os seus apóstolos e responde: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde vem. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura na criatura, restaura as forças, né, na criatura, e eu próprio, disse Jesus, encontro nele, no Pai, em Deus, o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Isso é o que nos fala Amélia Rodrigues no seu livro. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e envolve-se de claridade brilhante. Esse intercâmbio mental conduzem vitalidade e restabelece o centro de energia da criatura que ora. Nós sabemos que quando a gente está aflito, né, inquieto, preocupado com alguma coisa, se a gente elevar o pensamento a Deus, na oração a Jesus, nós recebemos resposta, nós acalmamos, muda aquela sintonia dessas energias que talvez estejam nos deixando desassossegados, né? E os discípulos ficaram admirados com a importância dos efeitos da oração, tanto que eles finalizaram a conversa.
e falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos então a orar. E Jesus profere a oração dominical. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e paz. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então, essa prece, ela fala tudo para a gente. Nos dá a oportunidade de saber que somos todos irmãos, porque Jesus nos ensinou que o Pai é nosso. E também ele fala desse pão de cada dia que ele nos dá hoje, né? Porque o pão de cada dia não é só o pão que a gente pega na padaria, não. O principal pão é o espiritual. Nós precisamos, por exemplo, quando a gente levanta, né? A primeira coisa que nós precisamos buscar é a proteção da espiritualidade, do nosso anjo da guarda. E muitas vezes, nessa vida agitada, a gente nem tem tempo para isso, né? A não ser que você tome isso por regra da sua vida. Faz muito bem. E dá assim uma tranquilidade para vivenciar o dia e as dificuldades que chegarem, né? É inegável o valor da oração em nossas vidas. Inclusive, eu já até falei isso outro dia, algumas faculdades de medicina incluíram o estudo da espiritualidade em seus currículos acadêmicos. A UFJF, Juiz de Fora, é uma delas. Tem um grupo de estudo que chama NUPES, Grupo de Estudo da Espiritualidade, né? Então, algumas apresentam a oração como recurso terapêutico. Tem um expositor espírita, um médico, vai fazer parece que 50 anos que ele trabalha no lar do Frei Luiz. A história dele, ele tem contado em livro, muita gente tem, acho que já tem conhecimento, ele inclusive foi a Juiz de Fora há poucos dias. E ele fala da espiritualidade de uma forma maravilhosa, para a gente entender melhor, né? E uma coisa que ele falou: você está passando mal, você toma um comprimido, você acha que esse comprimido que te curou? Ou você foi curado com a permissão de Deus? Então, se você eleva seu pensamento a Deus, esse envolvimento é muito maior. Porque os médicos também, eles são anjos de Deus, que estão aqui no planeta para nos ajudar. Esse médico, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele tem uma mediunidade de evidência desde muito cedo, a família toda é espírita. Ele é oncologista e ele conta nas suas palestras, só ouvindo para acreditar, né? E nós temos um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, uma mensagem, um espírito protetor chama George. Cuidar do corpo e do espírito. Nosso corpo é precioso instrumento que nosso espírito utiliza para evoluir. Cuidar dele é dever perante Deus para a nossa evolução. Devemos cuidar do nosso corpo de acordo com as normas de higiene e de saúde e do espírito. Segundo o espírito George,
do Espírito nós devemos cuidar segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que através do mesmo demonstra as relações do corpo com o Espírito. Porque o Espírito precisa do corpo para evoluir. Nós precisamos estar encarnados para a nossa evolução aqui no planeta. Não voltemos ao tema orar, hein? Orar é criar um estado de sintonia elevado com Deus ou com os seus emissários, que são espíritos que trabalham em nome da fraternidade com o objetivo de nos fortalecer com energias elevadas e sublimes. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos fala em seus livros com Chico dos departamentos que existem no mundo espiritual responsáveis pelas nossas preces. O ministério da oração é um dos mais delicados setores que se encarregam de registrar os nossos pedidos de prece, selecionar e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada um, através da transmissão mental. Por essa razão, a oração deve ser uma vibração sincera, com sentimentos de elevação. Muitas vezes, a prece não retira o desafio existencial nosso, que faz parte do nosso roteiro evolutivo e de nossa aprendizagem. Mas a prece nos dá forças para mantermos a fé e o equilíbrio, para que as decisões sejam certas e justas. As dificuldades em nossas vidas têm o papel de nos despertar e renovar as nossas atitudes. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos que seja feita a vontade de Deus. Portanto, precisamos confiar nele, sempre. E sempre ele vai permitir que aconteça ou não aquilo que nós estamos pedindo, porque ele nos dá o que é melhor para a nossa evolução espiritual. Às vezes, a gente pede uma coisa e não conseguimos aquilo. Porque não era aquilo, não. Deus, né, a espiritualidade amiga, sabia que aquilo não nos ia fazer bem. E mais para frente acontece alguma coisa que nos faz ver que não era aquele momento, o nosso momento de receber aquilo que estamos pedindo, né? Há situações nas nossas vidas, por exemplo, que se apresentam divergências familiares no trabalho, que nos deixam bem balançados, né? Bem mexidos. E que, através da prece, manterá em nós a esperança e a firmeza, a perseverança, que afastam dos nossos pensamentos a queixa diária e a revolta contra a vida. O que nós precisamos é aceitar aquilo que não podemos modificar e modificar aquilo que precisamos. E muitas vezes a gente não consegue, né? Aceitar aquilo que nós precisamos aceitar. Nós temos um exemplo notável de fé e oração de Santa Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, que diante da vida desregrada dele, ela jamais deixou de ter fé, de orar, de confiar em Deus
fortalecendo-se para a conversão do seu filho, que se transformou num dos maiores pregadores do cristianismo, que foi Santo Agostinho. Inclusive, tem várias mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, por palavras, pensamentos. O importante é a nossa sinceridade. Porque nesse momento que nós estamos fazendo a nossa prece, nós estamos falando diretamente com Deus, Ele está nos ouvindo. Com Jesus, ou com aqueles santos de que a gente tem fé, são vários, aquele anjo da guarda. Nós temos também, na passagem do Evangelho de Mateus, Jesus nos fala da importância da oração no recanto silencioso dos nossos aposentos, que é o versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Não é entrar no meu quarto e fechar a porta, não. É fechar a porta da nossa mente para aquilo que nos incomoda, para o dia a dia. É fazer essa ligação com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. É muito bom você entrar, fechar a porta, Mas seu pensamento, se estiver do lado de fora da porta, aí complica um pouco. Então, é um momento que você tem que estar ligado a Deus, a sua mente, E além das preces que são feitas durante o dia, muitas vezes a gente faz prece. Eu, por exemplo, sou uma pedideira de esmola a Deus, de misericórdia. Eu peço demais a Ele, faço sempre prece, e Ele sempre me atende, me acalma, me alivia. Então, além dessas preces que a gente faz durante o dia, nós devemos orar em nosso lar, individualmente ou coletivamente no Evangelho Lar. E sobretudo ao acordar e ao dormir. No Evangelho Lar, como o Léo ainda falou, são vários livros de Emmanuel e Chico, Você pode abrir a mensagem, faz uma prece, abre um dos livros, do Chico e Emmanuel, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva. Então tem todos os outros. Abre, tem sempre em cima, tem sempre um versículo de alguma parte do Evangelho que nos mostra aquilo que nós precisamos buscar e entender para a nossa melhora interior. Faz a prece e bom dia, Geralmente de manhã. A minha avó era uma pessoa maravilhosa, acho que eu já até falei dela aqui. Ela era espírita, benzedeira, sofreu por isso tudo, muito, mas ela tinha muita fé em Deus, era um doce de criatura, e onde ela está, eu tenho certeza. Se ela tiver condições, porque às vezes a gente pede alguma coisa, quem foi para o plano espiritual, e aquela pessoa não tem condição ainda de nos ajudar. Mas nós sabemos que existem entidades espirituais que nos ajudam através daquela pessoa. Minha avó, gente, eu lembro dela, ela falava assim: tem gente, minha filha, que deita igual um burro e levanta igual um cavalo. Eu usava demais essa expressão, nunca me esqueço disso. E ela sempre nos ensinou a orar. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Facílima de guardar. Meu filho, quando desencarnou há 23 anos atrás, poucos dias antes dele desencarnar, eu falei: meu filho, você precisa aprender a rezar, você precisa rezar, a gente sem oração não consegue nada. Ele falou: mãe, eu consigo, eu sei rezar sim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Graças a Deus, E aí quando ele desencarnou, eu fiquei aliviada, porque eu tenho certeza, além das minhas preces, das minhas orações em favor dele, dos meus pedidos a Deus para a proteção dele, ele também sabia fazer o pedido dele, Graças a Deus.
Posso fazer uma pergunta? Nós todos temos um anjo da guarda, um espírito protetor, um guia espiritual. Qual foi a última vez, não precisem responder, que vocês conversaram com o seu anjo da guarda? Buscaram ele, pediram ajuda. Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Mas ele está sempre por ali. É só um pedidinho de socorro e ele chega junto. Através da prece e do silêncio mental, nós podemos manter o contato com o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor. E é através da prece e do silêncio mental, nós ainda falamos um pouco, que o Helder falou, tirar as preocupações do dia a dia da nossa mente, que nós encontraremos a sintonia do nosso anjo da guarda, anjo guardião, para nos inspirar para o caminho do bem e da paz. Eles estão ao nosso lado, os nossos anjos protetores, foram colocados por Deus junto de nós. Querem a nossa alegria, o nosso progresso espiritual, porque eles sabem das nossas dificuldades. Sempre que tiver necessidade, conversem com seu anjo da guarda. Diante da vida moderna, agitada, estressada, lembremos de Jesus, nosso mestre e amigo, que nos advertiu, lá no Evangelho de Mateus 26, 41, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E também lá, Tiago, no seu Evangelho 5:16, ele fala, orai uns pelos outros para seres curados. Porque nós temos que orar para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que ainda estão aí fazendo coisas que se tornam provações, né, para nós, ou a gente nem sabe bem o que, né? Muitos deles estão afastados de Deus, de Jesus, e cabe a nós, que já conhecemos o Evangelho, que sabemos que precisamos orar para os nossos inimigos, para os inimigos da sociedade, nós precisamos de orar para esses nossos irmãos, porque todos nós, isso que Jesus deixou bem claro para nós somos todos irmãos. Não é só nós que frequentamos o Espiritismo, a Igreja Católica, evangélica, não. Todos nós somos amados por Deus, somos seus filhos. Mas às vezes, né, a gente se afasta um pouquinho do nosso Pai. Muito temos errado ainda, demonstrando o quanto ainda precisamos caminhar para o bem, quanto devemos nos esforçar para atingirmos e nos igualarmos, quem sabe, ou chegarmos nos chinelos de Jesus. Então essa é a mensagem de hoje, que nós trouxemos para a noite de hoje. E nós vamos fazer uma prece, uma pequena prece aqui do fundo do nosso coração. Pedindo ao Senhor Jesus, amparai-nos e infunde-nos o desejo sincero de corrigir-nos e inspirar-nos sempre pela voz de nossos anjos guardiães, para que sejamos capazes de só realizar o bem. Que assim seja. Obrigada a todos por essa oportunidade de aprendizado da doutrina de Jesus,
aprende, eu não vim ensinar ninguém, eu vim trazer uma mensagem de Jesus para todos nós, mas quem se beneficia desse trabalho que eu venho fazer aqui, maior beneficiário sou eu. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender a orar. Quanta coisa a gente aprende lendo os livros da doutrina dos Espíritos. Obrigado, meu Deus, obrigado à direção da casa pela oportunidade. Não se esqueçam de mim. Não se esqueçam de mim. Então, a Gênia, nós agradecemos por todo esse conhecimento, por todas essas reflexões partilhadas aqui na noite de hoje. E ouvindo você falar ali, Jane, me veio na mente que a gente vai de fato estar com os pés no caminho da jornada espiritual. Um dos parâmetros que a gente pode utilizar para saber se a gente está com os pés no caminho, na direção da evolução espiritual, é quando a gente parar de reclamar, quando a gente parar de fofocar e quando a gente parar de se comparar. Então, o que é reclamar? É se queixar. Você comentou sobre a aceitação, né? É se queixar daquilo que não está sob o nosso controle, porque o que está sob o nosso controle é nosso dever modificar. Então a gente vai olhando para dentro da gente, e se a gente não estiver reclamando das coisas, se a gente não estiver mais fofocando, o que é a fofoca? É falar da vida do outro, é analisar a vida do outro, é julgar a vida do outro, né? Esse é um outro parâmetro. E o terceiro é parar de se comparar, né? Porque a gente sabe que cada um, né, à toa que recebemos o nome de indivíduos, nós somos individuais, cada um com a sua importância singular dentro dessa grande engrenagem chamada planeta Terra, né? Então cada um está seguindo o seu caminho, cada um está, né, nessa busca espiritual. Então, se a gente quer saber se a gente está num caminho, eu posso afirmar para vocês que esses 3 parâmetros nos dão uma noção muito boa se a gente está na direção da evolução espiritual ou se a gente ainda precisa trabalhar mais arduamente, se a gente precisa se esforçar um pouco mais, né? Como dizia Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Que Deus continue nos abençoando. A gente vai fazer então a transmissão do passe coletivo, inclusive para beneficiar os nossos irmãos que nos assistem pelas ondas da internet, e logo na sequência os que tiverem necessidade do passe individual, daremos início a esse trabalho também. Ó Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética ou passe espírita, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a boa vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção em que servimos mais ao nosso semelhante. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam, e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre.